Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 4. Nessa aula nós vamos abordar habilidades e comportamentos que se buscam na educação ambiental. Nós vamos seguir aqui, ainda é capítulo 1, vamos seguir o nosso manual de orientação técnica. E as discussões mais profundas nós deixaremos para a aula remota, tudo bem? Vamos lá? Para iniciar essa aula, nós vamos fazer uma introdução do próprio manual de orientação técnica, tudo bem? Bem, quais as habilidades e comportamentos que se buscam, então, nessa educação ambiental aqui que nós propomos? No momento de se pensar na orientação para a formação em educação ambiental, se torna importante estimular certas capacidades e metas de comportamento, juntamente com a formação na perspectiva pela e da compreensão do meio ambiente. Na educação ambiental, onde é exigida uma aprendizagem precisa, levando em consideração os objetivos dos estudos e o seu desenvolvimento, interesses ou curiosidades pelo aprendizado, pensamos existir a necessidade de se assegurar as capacidades e a formação dos comportamentos, que nós vamos escrever a seguir, ok? Bem, formação em educação ambiental para estimular capacidades e metas de comportamento, perspectivas pela e da compreensão do meio ambiente. Nesse slide que nós trouxemos aqui, nós começamos a ter essa compreensão quando nós fizemos as aulas modelos no Parque Ecológico da Moçota. E pegamos como exemplo exatamente essa foto, onde esse aluno, ele era um aluno bem introvertido, segundo o relato da sua professora, mas que no momento em que eles começaram a fazer o planejamento da aula, que começaram a trabalhar com os temas de seres vivos da Terra, ou na Terra, e começaram a prospectar o que eles iriam ver em campo, né, imaginar, e eles foram se organizando. E uma das organizações era preparar o seu pote, né, com uma garrafa PET, e tudo que eles fizeram em sala de aula, em desenhos e tal, eles iam colar para enfeitar aqui a garrafa PET deles, e as orientações mais gerais também eles escreveram, né, na garrafa, de quem era a garrafa, a série, etc., porque se reuniram ali em várias salas de aula da escola Aloysio França Barbosa, em Caçapava, São Paulo. E eles prepararam, então, né, fizeram uma alcinha ali na garrafa PET. Isso foi um material que os pais ajudaram também a preparar em casa, né? E aí nós percebemos, então, o quanto esse método começou a fazer a diferença na sala de aula e na casa do aluno, porque eles começavam a pedir para os pais uma cooperação, uma ajuda também na execução para que o passeio acontecesse, né? E o que é interessante é que a professora relata que esse aluno era introvertido e que, quando começou a organizar aí o passeio, ele foi um dos primeiros aí a liderar a organização do passeio. Isso foi bem estimulante. Olha aqui, lá no mesmo aula, mas em outro momento, com uma segunda atividade, que era a observação do Rio Paraíba do Sul, né? Nós saímos do Centro de Educação Ambiental, atravessamos uma ponte e fomos para um terreno em frente ao Parque Ecológico, fazer uma observação do rio que tinha uma margem ali muito mais ampla e aberta para a gente fazer aí nossas observações, né? E aí, nesse contexto é que a gente fala, né? Nós tínhamos objetivos claros do estudo, que era sair da sala de aula, era o contato com a natureza, era a criança descobrir todos os espaços que estavam próximos da sua escola e que muitas vezes ela passava ali a pé, caminho, né, de casa para a escola somente, não tinha oportunidade de explorar aquele caminho que ela passava todo dia. E esse é o caminho de muitas crianças, né? E nós pudemos aí mostrar que no caminho da escola tinha aí muita coisa que se aprender, se observar, né?
E isso ativou muito, né, a curiosidade das crianças. E agora, aprofundando aqui a nossa aula 4, tratando-se de habilidades e comportamentos que se buscam na educação ambiental, nós vamos ver aqui dois pressupostos. O primeiro, como o sujeito da construção de um meio ambiente melhor estimular as capacidades como sensibilidade, de pensar, a de julgar, a de tomada de decisão e execução, entre outras. E o segundo pressuposto que nós vamos ver aqui é o de promover a formação do sentimento de consideração para com o próximo e refletir sobre o comportamento. Muito bem. Tratando-se do sujeito como sujeito, né, da construção de um meio ambiente cada vez melhor, a busca é estimular sensibilidade rica em relação ao meio ambiente. Esse estudo que a gente está trazendo aqui, essa base que a gente está trazendo para falar de habilidades e comportamentos, nós temos como referencial aí, né, Bailey, né, do ano de 1903, no seu livro The Nature Study Idea. Né? Então, eu vou ler aqui um trechinho de como foi desenvolvido esse trabalho na Universidade de Cornell, tá bom? Bem, L.H. Bailey, ex-professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, aborda, dentro do seu livro, The Nature Study Idea, de 1903, sobre os significados do aprender sobre a natureza. Descreve que um deles é o aprofundamento da compreensão da natureza. Porém, não se deve parar aí, mas sim que é importante sensibilizar o lado poético da natureza e fazer com que se aprofunde a simpatia para com a natureza. Através dessa abordagem à natureza, a emoção em relação ao mistério, a maravilha e a beleza da natureza obtida através dos 5 sentidos permanecerá profundamente e para sempre dentro do coração de cada pessoa. O alicerce da educação ambiental vai se formando através do cultivo do interesse e da curiosidade, é o maravilhar-se, e do sentimento de apego para todos os eventos ambientais, natureza, homem, sociedade, que o envolvem. Incentivar a sensibilidade pode ser substituída por cultivar o sentimento que se move reconhecendo o objetivo. E aí ele coloca lá, se não existir o sentimento em relação às pessoas, o sentimento em relação aos objetos e à natureza, ou em relação a si mesmo, não ocorrerá o sentimento de tentar entender, julgar e agir. A sensibilidade é aquela que incentiva e apoia, substituindo em todo o desenvolvimento da inteligência, sentimento e vontade, né? É o significado do aprender sobre a natureza, é o aprofundamento da compreensão da natureza por meio da sensibilização, é a simpatia pela natureza, maravilhar-se, a beleza, é o lado poético, né, pela emoção, e a relação disso tudo com o mistério. E aí eu trouxe para vocês um pouco disso que a gente sentiu quando nós fizemos o workshop em 2015, e foi muito significativo, porque a gente envolveu todos os professores e coordenadores, diretores e diretores da rede municipal, e a gente trouxe, né, esse sentimento. Né? Nós fizemos pesquisas em água, e aí a gente pegou a água do Rio Paraíba, a água da torneira e a água de um córrego, o córrego Manuelito, aqui em Caçapava, e íamos fazendo análises químicas dessas águas. Né? E foi muito interessante que as pessoas começavam a perceber algumas coisas que elas não percebiam no seu cotidiano, né? E isso levou cada uma a querer buscar mais um pouquinho de mais informação, aprofundar mais um pouquinho naquilo que ela tinha interesse, né? E isso foi muito legal. Muito bem. Maravilhar-se é a essência de uma metodologia, né? Quando a gente fala desse maravilhar-se é nesse sentido aí.
Quando a gente fala de estimular as capacidades, né, é através da sensibilidade, capacidade de pensar, julgar, tomada de decisão, tomada de execução ou agir. Nesse sentido, é preciso compreender que a sensibilidade, né, ela envolve a questão do julgamento em relação ao homem, do entendimento em relação à natureza e da ação com relação à sociedade. E nessa intersecção toda, no que nós colocamos aí, né, são a questão do entendimento dos eventos ambientais, né? Eu lembro que em aulas anteriores a gente falou dessa questão, que é necessário o entendimento que o homem é parte da natureza, né? Nós falamos lá em aulas anteriores que quando há uma desarticulação entre os seres vivos, todos se desarticulam, né? Então é esse entendimento aqui que é preciso resgatar sempre, né? Bem, se não existir sentimento em relação às pessoas, o sentimento em relação aos objetos e à natureza, ou em relação a si mesmo, não ocorrerá o sentimento de tentar entender, julgar e agir. É o que nós falamos lá atrás. E aqui a gente colocou um evento do workshop de 2016. E nesse workshop de 2016, havia uma atividade com os objetos naturais do Parque da Moçota e tinha um jogo, né? E a gente ficou observando que o objetivo era encontrar ali os materiais disponíveis do jogo e identificação deles. Mas como que cada um procedeu foi muito interessante, né? As maneiras que cada um procurou para desenvolver a atividade foi interessante. E é muito importante esse fechamento, né? Não é o jogo em si, né? O jogo só foi um caminho para que a gente parasse e fizesse algumas reflexões a partir de como a gente conduziu aquele jogo, como cada um conduziu o jogo, como a coletividade se apropriou do jogo. Isso é bem interessante. Bem, habilidade de pensar e decidir em relação ao meio ambiente. Pensar nos problemas ambientais, correlacionando-os consigo, de ordenar de modo lógico-analítico os motivos da ocorrência dos problemas, de tomar a iniciativa de julgá-los e de transmitir resumidamente a resolução dos problemas. É muito interessante que a gente tem certa dificuldade em registros, em síntese e resumo, né? Mas a gente tem que perceber quando vai partir em relação a esses procedimentos, neste método, o diálogo, né? É fundamental o diálogo, né? Então, nesse diálogo e esse caminho para esse diálogo, a gente não vai tão descoberto, a gente segue procedimentos, né? Então, em perspectiva multidisciplinar, né, cultivar a capacidade de julgar e agir corretamente, então a gente coloca assim, pensar de modo sistemático, fomentar o pensamento crítico, a partir do seu local de vivência, e a busca pela resolução dos problemas a partir da experiência. Nesse sentido, é muito importante a consideração dos pensamentos individuais, das experiências individuais. É muito importante que cada um coloque ali a sua vivência, o seu relato, a sua perspectiva, a sua visão de mundo, né? Tomada de decisão e habilidade de execução, né? E aí fica, quais caminhos seguir, né? Aí eu coloquei aqui uma interrogação e para todos os sentidos, né? Mas nós colocamos aqui alguns desses sentidos, né? E é interessante que, quando a gente busca esse trabalho, a gente tem que deixar muito claro alguns pressupostos, né? Da participação. Participação por iniciativa própria em atividades práticas. Participar voluntariamente na coleta de informações e discussões. Efetuar troca de opiniões e informações.
ligar as atividades de estudo com a prática, né? Esse é um trabalho sob muitas perspectivas que estão ali individualizadas, mas que no conjunto do trabalho ela vai se manifestar com objetivos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento dos trabalhos e, no caso aqui, o desenvolvimento da própria educação ambiental proposta, né? Conduzir ao estágio de fazer sentir que a sua aprendizagem é útil. Nesse sentido, quando a gente principalmente trata com as crianças, é necessário ela entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo e qual é o sentido que aquilo está resultando, vai levar. Vai ser útil para quê? Né? A gente sabe que nós temos, às vezes, questões de conteúdos muito desconectados de realidade e a criança fica sem entender a prática. Nós reproduzimos muito a maneira que, às vezes, nós também aprendemos, né? Eu, por exemplo, sou aí foi um aluno da escola tradicional em que eu não tinha muitas respostas de onde que eu ia usar algumas coisas. Então, algumas coisas, quando eu cresci, fui para o trabalho, eu fui aprender onde que eu ia usar, mas naquele sentido de algumas aulas eu não tinha essa conexão daquilo que eu estava aprendendo, para onde que eu ia utilizar, ia ser útil para quê. E é muito importante que todos nesse processo, né, todos, né, os professores, os alunos, a comunidade esteja entendendo o que está fazendo e por que está fazendo. Isso tem que ficar muito claro sempre, né? Bem, a segunda pressuposto aqui que a gente vai colocar, né, é promover a formação do sentimento de consideração para com o próximo e refletir sobre o comportamento para formar um acordo. É muito importante que em todos os passos que nós tenhamos planejado alguns conteúdos, alguns trabalhos, os acordos, né? Não dá para ter aí um trabalho multidisciplinar sem ter acordos, né? E tem que ser colocado aqui todo esse trabalho, né? Formar acordo em que bases, né? Na resolução dos problemas, quando formular métodos e habilidades para um acordo social, ultrapassar as diferenças dos eventos, conceitos e valores que são muitas vezes individualizados, e a gente dialoga, e o diálogo pressupõe o quê? Né? Eu ouvir a visão de mundo ou a colocação do outro, entender e compreender, e como a gente ali corrobora e partilha e constrói alguma coisa a partir de toda aquela colocação, que está, todo aquele diálogo que está ali, né? E, no caso para crianças, né, partir de suas experiências sobre os assuntos que se desejam realizar. A gente falou aqui em outras aulas que sempre vamos partir daquilo em que as crianças desejam realizar, né, e a comunidade de forma geral, quer dizer, é uma relação de horizontalidade, né? A gente sabe que muito difícil ainda a gente trabalhar dessa forma, né? Nós temos aí alguns sistemas que são verticais, né, de cumpra-se, e que aqui a gente propõe que esse trabalho ele seja um trabalho horizontal, né, em que cada um tem a sua responsabilidade individual, colocada pelo grupo, de acordo com objetivos muito claros de desenvolvimento de trabalhos, né? Mas é importante, então, que a partir dessas experiências, né, e os assuntos que cada criança deseja realizar, né, elas expressem também os seus sentimentos, né? Eu quero estudar aquilo por quê? Qual é a minha dúvida? O que eu penso sobre tal coisa? E aí a gente vai descobrindo, né?
Bem, nesses princípios, o que existe é um profundo sentimento de consideração. Então, aqui, 2.2, avaliar com justiça, né? Nós vamos agora, coletamos o trabalho, nós fizemos nosso trabalho de campo, né? E vamos lá trabalhar e vamos avaliar. E aí, né? Bem, avaliar com justiça. Eu vou ler aqui esse trecho que eu achei bem interessante. Olha só. Comportamento de avaliar com justiça é uma postura que respeita os fatos, pensa de forma empírica e julga de forma justa, eliminando o preconceito e o modo de pensar egoísta, se colocando na posição da natureza ou do homem e compreendendo os eventos da natureza ou da sociedade de modo multilateral e sintético, prático. O que existe nesse princípio é o profundo sentimento de consideração para com o próximo, né? E o que eu acho muito rico nesse processo é esse exercício que a gente faz de ouvir, né? Nós não aprendemos a ouvir. Quando nós falamos mais que ouvimos, nós aprendemos menos. E isso é uma coisa que está aqui intrínseco em tudo que nós colocamos anteriormente, né? É preciso ouvir para aprender, né? E aí vem respeitar os fatos, né? Pensar de forma empírica, julgar de forma justa, eliminar o preconceito, o egoísmo, eventos da natureza da sociedade, compreender de modo multilateral e sintético. Aí a gente fez esse gráfico resumindo esta leitura que eu fiz, que eu achei bem apropriado. Bem, a aula de hoje, ela trouxe vários pressupostos, com certeza, na nossa aula remota a gente vai discutir bastante. Espero que vocês tenham gostado, aguardamos vocês nas próximas aulas e até lá. Tchau, tchau.